Começa agora mais uma edição do podcast Justiça em Foco. Por aqui você fica por dentro de todos os seus direitos e entende direito de uma maneira fácil e simples. E hoje o nosso assunto é direito e política. Quem vai falar com a gente sobre esse tema é o Aécio Melo, que é procurador jurídico na Prefeitura de Campina Grande, na Paraíba. Aécio, fala um pouquinho para a gente sobre o seu trabalho na Prefeitura. E sobre o nosso trabalho à frente, atualmente, da Procuradoria-Geral do município de Campina Grande e das minhas experiências pessoais e profissionais em outros órgãos. Nessa relação, como você bem colocou, entre cultura e justiça, eu acho que Campina Grande, que é a cidade que eu represento, ela é um bom exemplo dessa relação, dessa ótima relação que as instituições locais têm com o Poder Judiciário. Na verdade, nós temos demandas sim, porque promovemos, inclusive, hoje estamos no ápice do período junino, nós promovemos o maior São João do mundo, uma grandiosa festa, talvez a maior festa do país, a maior festa da cultura junina no Nordeste do Brasil. E Campina Grande tem uma larga experiência em termos de contratos, em termos de relações com empresas privadas, com patrocinadores, enfim, com todos aqueles que contribuem, sobretudo os artistas, a classe artística, nesse processo que se dá durante um mês, porque a festa ela se estende, ela, na verdade, hoje, no formato que ela tem, ela ultrapassa um mês de festejos juninos. Nós temos uma cidade cenográfica, nós temos uma grande festa no Parque do Povo, que é uma área de festas planejada, idealizada, por dois grandes gestores. Ou seja, mostra aí o seu fez uma apresentação aí da cidade, desse polo que é Campina Grande, que eu ainda não conheço, mas eu vou conhecer um dia, que eu tenho muita vontade de conhecer. Parece que é uma cidade muito rica. Eu fico encantado de ver as questões da festa junina, que realmente é um dos grandes destaques aí. Mas o senhor falou uma coisa interessante, né? Que não é apenas o São João, né? Campina Grande tem um grande número de especialistas, né? E como que isso pode contribuir, doutor Aécio Melo, com relação à atuação da Procuradoria da Prefeitura de Campina Grande? A Procuradoria estabelece pontes entre projetos do município e as principais instituições de ensino. Né? Nós temos aqui a Universidade Federal de Campina Grande, que é um polo de excelência na área de tecnologia, exportando mão de obra capacitada para o Vale do Silício, para a Europa, para a China, enfim, mentes brilhantes, né, que saem daqui da Universidade Federal de Campina Grande, que hoje é um polo também de outras áreas do conhecimento, como saúde, área de humanas, enfim, o campus espalhados pelo Estado. Nós temos a presença da Universidade Estadual da Paraíba, nós temos a presença do ensino privado superior, como é o caso da Unifacisa, que é nacionalmente conhecida por conta de outros projetos associados, inclusive ao mundo dos esportes, é o caso do time de basquete daqui da cidade, que é muito conhecido nacionalmente. Enfim, é uma cidade que é um polo de ensino, um polo de educação, mas é um polo também de esportes, é um polo de eventos, é um polo de inventos, porque é uma cidade que hoje consegue congregar um número considerável de patentes reconhecidas nacionalmente. Né? Então, Campina Grande é uma cidade que tem essa peculiaridade. A Procuradoria-Geral do município de Campina Grande, como eu disse, ela vai, obviamente, promover estudos dos contratos, o estudo dos convênios, pareceres sobre a legalidade desses contratos e convênios, desses acordos de cooperação entre a municipalidade e todos esses órgãos aí, todas essas instituições que vão fomentar o conhecimento e outras atividades relacionadas ao mundo acadêmico. Né? Então, Campina Grande, uma procuradoria de Campina Grande traz uma série de desafios. Não são poucos, né? Não é apenas a administração, é a gestão e a legalidade dos atos da gestão. E, lógico, as secretarias elas têm
independência também para monitorar e para dialogar juridicamente com todas as instituições presentes na cidade. Mas a procuradoria ela acaba sendo muitas vezes a última rácio, né? A última palavra sobre a legalidade e o diálogo permanente com todas as instituições oficiais, privadas, presentes na cidade. Agora é interessante, o senhor falou aí que a procuradoria, ela, não é que ela tenha a palavra final, né? Mas ela funciona como se fosse um polo de articulação, de integração jurídica entre diversas secretarias municipais, né? E é interessante o senhor falar isso porque, antes de assumir esse cargo, o senhor tem uma trajetória que teve que lidar com essa questão da integração, né? Não é negociação, mas como é que a gente pode explicar, de relação entre é, diversos pontos de vista distintos, né? Como, por exemplo, a Comissão Nacional de Anistia, da qual o senhor fez parte, o senhor foi conselheiro, né? Mostra essa sua robustez curricular. Como que é ter que lidar com a questão de ser conselheiro e levar ele para esse cargo que o senhor exerce hoje, que é da Procuradoria da Prefeitura? A experiência que eu tive na Comissão Nacional de Anistia durante o período do governo Bolsonaro foi uma experiência enriquecedora, sobretudo eh, do ponto de vista histórico e político. Nós tratávamos e tratamos ali de temas delicados relacionados ao período militar, né? Pedidos diversos de anistias que foram analisados, foram avaliados pela comissão e pedidos também de indenização. Lógico que na seara administrativa. Foram 4 anos enriquecedores. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de julgar casos históricos. Eu não fui o relator dessas duas ações, mas eu vou citar dois exemplos aqui interessantíssimos. Eu, inclusive, como pernambucano, que sou recifense, tive o orgulho de participar do julgamento do pedido de indenização e de anistia da grande figura que foi o ex-deputado, médico, sanitarista, pesquisador, Josué de Castro, é uma figura emblemática para a história de Pernambuco. E o pedido dele foi deferido por unanimidade, né? A comissão, naquela oportunidade, reconheceu, né, que ele foi vítima, né, de um contexto político muito delicado, de um cenário político muito difícil, e que, por questões ideológicas, questões políticas, ele merecia ter o seu direito de anistiado, já falecido, né, obviamente, nós Uhum. sabemos, e a família recebia a indenização. Então, a figura de Josué de Castro, uma figura emblemática, uma grande figura da história de Pernambuco e do Brasil. Né? Foi presidente mundial da FAO, da Fundação para a Alimentação da ONU. Enfim, uma figura, uma trajetória belíssima. Um outro caso interessantíssimo, que deu ensejo, inclusive, ao filme, né? Ao livro do Marcelo Rubens Paiva e ao filme que estou aqui, é o caso do deputado Rubens Paiva. Também foi analisado na nossa comissão. E foi deferido também o pedido por unanimidade. Né? Também é uma questão de justiça histórica para com a família e para com a figura do deputado Rubens Paiva. Né? Então, é também uma triste página da história do nosso país que merece e mereceu todo o cuidado da análise da comissão naquela oportunidade e foi, como eu disse, deferido e também a indenização reconhecida para os familiares que apresentaram o requerimento junto à Comissão Nacional de Anistia. Então, foi um momento muito interessante. Analisamos casos diversos relacionados a universidades brasileiras, a perseguições que ocorreram naquele período, casos relacionados ao delicado cenário da guerrilha do Araguaia, e tantos casos relacionados às greves do ABC, Paulista, enfim, temas diversos, ricos, importantes para a história do nosso país. E naquele momento, como você bem disse, né, eu tive a oportunidade de aprender um pouco sobre os bastidores, né, do poder, do debate político, das questões envolvendo a política. Logicamente, o trabalho da gente foi um trabalho sem pressões institucionais,
sem pedidos pessoais, foi um trabalho isento, imparcial, isso eu posso garantir, para todos aqueles que acompanham aí o podcast do Justiça em Foco. Mas, ainda assim, mesmo sem pressões, e tendo sido um trabalho imparcial, isento, a gente sentia, logicamente, o clima político por trás daquelas questões, né? O ambiente político que tomou conta do país. Eu não vou colocar um recorte curto, não. Vou colocar o ambiente político do país nos últimos 60, 70, 80 anos, porque a Comissão Nacional de Anistia avaliou casos, inclusive, anteriores ao período militar, Sim. anteriores a 1964, ao início do período militar. Uhum. Então, como eu disse, foi um momento especial para a minha trajetória, e eu já estava na Comissão Nacional de Anistia 2019 até 2022, 19, 20, 21, 22. Então, eu tive a oportunidade de continuar como conselheiro da Comissão Nacional da Anistia. Era um encargo, né? Quer dizer, a gente se reunia uma vez por mês, geralmente na última semana do mês. Eu passava uma semana em Brasília, quase uma semana inteira em Brasília, e voltava, retomava as minhas atividades aqui à frente da Procuradoria-Geral do município de Campina Grande. Então, foi um momento enriquecedor na minha trajetória como profissional da área jurídica, sem sombra de dúvidas. E como que o senhor pode avaliar que a gente imagina que, bom, grande parte da sociedade não pode não imaginar, mas tem uma correlação muito grande, né, entre cultura e direito, né? Como que o senhor avalia essa essa correlação? Jurídica, eu digo sempre isso em sala de aula, né? Eu sou professor no curso de Direito, eu leciono desde 2005. Estou fazendo 20 anos aí como professor no curso de Direito. Comecei dando aula bem jovem, né? Eu tinha acabado de sair da faculdade, emendei com especialização e com mestrado, iniciei minha vida como professor muito, muito jovem. E nesses 20 anos, eu e meus colegas, a gente sempre procura pontuar para o aluno, sobretudo os mais jovens, né, que há uma necessidade permanente de ler, de buscar conhecimento, e não apenas dentro do universo jurídico. Né? O estudante ele tem que ler literatura brasileira, literatura estrangeira. O estudante de direito, o futuro profissional da área jurídica, ele precisa estar antenado com a realidade do país. Ele precisa andar, né, nas ruas, ele precisa ouvir o povo brasileiro anônimo, as pessoas que precisam da justiça e, na maioria das vezes, não tem poder, não tem influência. E para o profissional da área jurídica ser talhado, ele precisa necessariamente buscar um certo nível, um certo grau de intelectualidade. Isso só virá com conhecimento, com a leitura, com a busca do conhecimento. E a cultura, o cenário cultural rico, ele, logicamente, ele contribui consideravelmente na capacitação, na formação de um bom profissional da área jurídica. Né? Como estudar direito sem ler Dostoiévski? Como estudar direito sem conhecer o teatro de Ariano Suassuna? Né? Como estudar direito sem buscar conhecimento na literatura italiana, na literatura francesa, na literatura brasileira? Sem ler, eu digo sempre aos estudantes de direito, meus alunos, leiam Lima Barreto, né? Leiam Roberto da Mata, leiam Euclides da Cunha. Nós precisamos ler Machado de Assis, precisamos ler Graciliano Ramos. Então, a cultura é fundamental, né? E a cultura no sentido amplo do termo, né? A música ruim também, para a gente compreender o que o povo está ouvindo, o que o povo está falando, né? Compreender as nossas festas, as nossas tradições, honrar as nossas boas tradições. Então, acho que o profissional da área jurídica é um profissional que carrega com ele, diariamente, um grande desafio, que é buscar compreender a realidade à luz de todas as situações, sem preconceitos, sem radicalismo, isso é fundamental, né? Sem o coração tomado por ideias radicais, pelo engessamento, pautado em ideologias que consideram a realidade do nosso país, que desrespeitam a democracia e que não entendem a importância dos valores republicanos. Então, isso é fundamental. Fundamental. O profissional da área jurídica ele tem que compreender a importância das instituições, dialogar bem com o povo e dialogar bem com as instituições coercitivas, com as instituições que têm poder, que detêm poder. Cultura é fundamental. Né? Cultura e direito são irmãos. Né?
convivem, eles caminham lado a lado, e isso é fundamental para a gente construir um país melhor. E logo aqui no Brasil, e logo aqui no Brasil, né, doutor Aécio, que a gente vê que é um país muito rico culturalmente, né? Só que, por exemplo, o senhor falou do livro, né, da questão do ex-deputado Rubens Paiva, que acabou Sim, culminando no filme, que foi recorde de no público Oscar, né? nas salas de cinemas, e foi que proporcionou o primeiro Oscar brasileiro, né? Para ver quão Sem dúvida. diverso é essa cultura que o Brasil tem e a importância É verdade. de se atuar nessas áreas correlacionadas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ali, esse exemplo que você traz, eu acho que é um exemplo, eu não diria um exemplo momentâneo, é um exemplo permanente. Quando o direito, a justiça, a história dialogam com a literatura, com o cinema, com as artes, e isso transcende qualquer tipo de barreira, qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de debate ideológico, e traz, mesmo para aqueles que não gostam da temática ou que não aderem a um debate dentro daquela temática, traz informação, traz conhecimento, e o debate por si só, ele já é importante para o mundo do direito. Sem debate não há justiça, não há direito, não há progresso, não há equilíbrio, as instituições elas vão se enclausurar e, na verdade, ao invés do bom debate em torno do conhecimento, do direito, do equilíbrio e da justiça, nós passaríamos ou passaremos a carregar a bandeira, como eu disse, do radicalismo. Isso é muito ruim para o país, né? Isso é muito ruim para a sociedade. Eu procuro, eu sempre digo aos alunos, aos estudantes de direito, futuros promotores, futuros serventuários da justiça, futuros delegados, futuros juízes, futuros advogados, enfim, que o radicalismo tem que ser colocado de lado e a gente sempre tem que buscar o debate que enriquece. Né? Tem uma frase que atribui a Voltaire, né? Que diz assim, é uma frase muito conhecida do grande público, mesmo daqueles que não são estudantes de direito, que diz mais ou menos assim, que eu posso discordar do que você está falando, do que você está propondo, do que você está dizendo, mas ainda assim eu vou morrer lutando para que você tenha o direito de dizer o que você pensa, o que você quer dizer. Então, eu acho que esse é o fundamento maior do direito, da boa convivência e do desenvolvimento do país. Sem isso, a gente não vai crescer jamais. Interessante. A gente já está encaminhando para o nosso encerramento, doutor S. E aí a gente falou dessa correlação aí entre cultura e política, e cultura e judiciário. O senhor citou muito bem, fez aí uma análise bem interessante aí do ponto de vista literário, do ponto de vista cultural que esse enriquecimento proporciona. E aí, para finalizar, queria que o senhor conte para a gente aí a respeito das expectativas, o quão importante o senhor que atua na Procuradoria da Prefeitura de Campina Grande, o quão as festas juninas aí, que o senhor falou há pouco, e proporcionou ganhos aí para esse polo de Campina Grande, a festa junina, e como que as expectativas daqui para frente, né? Porque é o maior São João do mundo, né? É verdade. Campina Grande tem hoje uma relação importantíssima, estreita com a festa. Né? Dura, como eu disse, pouco mais de um mês, mas movimenta significativamente a economia local, gerando emprego, gerando renda, movimentando restaurantes, hotéis, enfim, movimentando as cidades vizinhas, aquelas pessoas que muitas vezes estão até desempregadas, com dificuldades de um eventual retorno ao mercado de trabalho, encontram na festa, os festejos juninos, no maior São João do mundo, uma oportunidade interessantíssima para a vida, sobreviver, enfim, angariar alguns recursos, estabelecer novas metas, novos caminhos para a vida, para a sua sobrevivência, para o dia a dia, né? Para pagar a feira, para pagar as contas. Então, é uma festa muito importante. Transcende, como eu disse, a tradição, né? E acaba gerando ganhos significativos para o crescimento da cidade. Né? Na gestão do atual prefeito, prefeito Bruno Cunha Lima, essa festa ela mudou significativamente assim, de patamar.
Ela hoje é uma festa que traz patrocinadores de todo o país, grandes marcas envolvidas, colocando, investindo na festa, colocando aqui quiosques, colocando, enfim, suas marcas e funcionários, né, apresentando novos produtos, inclusive, né, artistas de todo o país também apresentando é, as suas músicas, apresentando aí a sua arte. Enfim, é uma festa gigantesca, né? Como eu disse, é a maior festa do Brasil. Não existe outra festa com a dimensão, com o tamanho do maior São João do mundo, que a festa é aqui que ocorre em Campina Grande. E isso, como eu disse, né, eu falei anteriormente, isso é um trabalho de décadas, né? Não é fruto, não é pilha a festa apenas desta gestão do prefeito Branco Lima. Ele, de fato, ele colocou a festa num outro patamar, num outro nível. Mas Entendi. todos os gestores anteriores, as equipes, os procuradores anteriores, enfim, os secretários que participaram da organização, da construção do evento, todos deram e dão a sua contribuição para que a cidade hoje ofereça uma festa para a família, para o jovem, para o turista do Brasil, para o turista de fora, enfim. É um exemplo de organização, é um marco, né, nos festejos e no turismo local, no turismo da Paraíba, que é um estado que vem crescendo também muito em termos turísticos. Então é muito importante para que aqui a gente possa, né, oferecer, quem quer nos visitar, e aqui encontrar a melhor festa, ser abraçado pela cidade, ser abraçado. E todos estão convidados, vocês aí estão convidados. Vou mandar aqui um abraço em especial para o meu amigo Ronaldo Nóbrega, que ele é Patos, né? E Patos faz uma grande festa também. Então, o Ronaldinho, meu amigo Ronaldinho, também está convidado para visitar aqui. Logicamente, a festa de Patos também é uma festa muito bonita, né? Inclusive, o presidente Entendi. atual da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota, estava por lá essa semana, né? O pai dele é o prefeito de Patos, na rua dele, e ele também estava por lá, Exato. prestigiando a festa da cidade do Ronaldinho aí, o nosso Ronaldo Nóbrega. Ótimo. Ô, doutor Aécio, eu quero agradecer muito pela sua atenção conosco. Vou passar a palavra para o senhor se despedir rapidamente. E quiser destacar mais alguma coisa, fica à vontade, mas muito obrigado pela sua participação nesse episódio do podcast Justiça em Foco. Eu agradeço imensamente o convite, a oportunidade de falar um pouquinho aqui sobre o nosso trabalho, sobre o São João, sobre a Comissão de Anistia, enfim, sobre alguns temas levantados por você. E me coloco sempre à disposição para contribuir, para ajudar, para enriquecer minimamente o debate sobre temas do direito e aprender com vocês, aprender com grandes juristas que contribuem com o Justiça em Foco, não só no podcast, como também com os artigos, com as matérias que são publicadas aí nos canais de vocês, através da internet, através da rede mundial de computadores. Então, Justiça em Foco faz um grandioso trabalho em toda a equipe aí, capitaneada pelo meu amigo Ronaldo Nóbrega. Esse destaque é um importante canal de discussões, de debates importantes para o país, para a democracia, para a república, para as instituições jurídicas. Eu é que agradeço e me coloco sempre à disposição de vocês. Um forte abraço para todos. Obrigado. E o episódio do podcast Justiça em Foco chega ao fim. Se você quiser saber mais notícias sobre o Poder Judiciário, acesse o nosso site. Até a próxima!